Shalom! Vamos iniciar neste momento, então, uma aula toda especial dentro da proposta da especialização em Novo Testamento que estamos provendo para um aprezado aluno, um grande pastor que está lá na Inglaterra. E hoje nós já estamos partindo para os dois últimos vídeos dentro da proposta de teologia bíblica do Novo Testamento. Depois, a próxima disciplina dentro dessa proposta desse curso já vai ser os sermões textuais e expositivos dentro do conteúdo do Novo Testamento. Vamos trabalhar então algumas temáticas do Novo Testamento, abordando sermões textuais e sermões expositivos. Mas nestes dois vídeos finais dentro da teologia bíblica do Novo Testamento, nós vamos trabalhar a unidade e diversidade dentro do Novo Testamento, tá? Então essa é a proposta de conclusão desse estudo sintético da teologia bíblica do Novo Testamento. Vamos então, dentro de uma proposta de unidade e diversidade, hoje falarmos no âmbito do cristianismo judaico, que quando nós começamos a estudar o cristianismo judaico, aí nós vamos começar a ver uma diversidade do cristianismo no século I, tá? Nós podemos até começar a examinar uma gama ou uma junção de diversidade em torno de uma unidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que ocorre uma variedade exatamente dentro do âmbito do cristianismo do século I, que nós podemos perceber que uma emerge da outra, tá? Algumas questões, por exemplo, que nós podemos colocar aqui são as fronteiras muito claras e muito evidentes das questões das seitas cristãs que, diferentes do cristianismo, né, estavam ali aflorando no século I e traziam uma marca evidente de um gnosticismo, de uma proponência marcionista, de um apocalipsismo entusiástico, do montanismo. Também podemos até considerar que ocorria algumas fronteiras equivalentes de uma proponência muito mística, tá? Então, com isso, havia todo um círculo de diversidade de crenças dentro desta órbita de assuntos que eram tratados e abordados no contexto dos corpos escritos neotestamentários. Nos desenvolvimentos das décadas finais, já por exemplo do século II, nós já vamos ver 4 áreas principais em que podemos esperar as respostas para essas questões. Tá? Por exemplo, as questões mais voltadas a um cristianismo judaico, a um cristianismo helenístico, a um cristianismo apocalíptico e a um catolicismo primitivo. Então eram esses 4 segmentos que estavam ali desenvolveram e cresceram após o primeiro século da igreja. O cristianismo judaico, o cristianismo helenístico já estava aflorado e desenvolvido e tomando um corpo já no primeiro século da igreja. Quando o cristianismo apocalíptico, o cristianismo oriundo de um catolicismo primitivo, já vai tornar-se uma realidade a partir do segundo século da igreja, já no conduzir dos pais dos pais da igreja, né, dos primeiros pais da igreja, do primeiro contexto do período da patrística, tá? Algo que também podemos considerar dentro desse século I, que algumas ênfases e dimensões dentro do próprio cristianismo era sobreposta de uma interação, de uma análise, muitas das vezes de uma continuidade de algumas questões no âmbito do cristianismo judaico, que seguia algumas esferas e alguns elementos propulsores da lei em confronto
com a proposta do cristianismo. Já o cristianismo helenístico, que abrangeu todo o século I, ele era mais direcionado à Palestina, com a influência de pensamentos judaicos e helenistas ao mesmo tempo, tá? É claro que esse cristianismo ele era resultado mais, vamos dizer assim, de regiões como Roma, como Éfeso, como Galácia, e regiões onde o cristianismo helenístico tinha uma influência mais propulsora, que nós podemos dizer até que na região do Mediterrâneo Oriental, tá? E nas regiões principalmente onde havia uma grande abrangência de povos gentílicos, e também havia todo um conduzir nesse período de povos gentílicos e nessa região, nesse âmbito geográfico, dimensão geográfica de povos gentílicos, uma influência também, claro, muito forte do gnosticismo, tá? Então, os dois últimos momentos do cristianismo, por exemplo, que nós colocamos do segundo século, o cristianismo apocalíptico, nós podemos considerar que esse pensamento apocalíptico ele é uma influência judaica dentro do cristianismo do século I, que vai provocar algumas questões, por exemplo, dentro até do próprio apocalipticismo do cristianismo primitivo, ou seja, o que o cristianismo primitivo defendia sobre os últimos tempos entra em confronto com esse apocalipticismo judaico, que é uma esfera escatológica que está sendo abordada e tratada dentro do século, que inicia a ser abordada, tratada dentro do século II. Já esse catolicismo antigo, esse catolicismo primitivo, ele tem um questionamento muito forte sobre a ortodoxia neotestamentária, tá? E nós podemos considerar que aí ocorre uma diversidade dentro de uma unidade e dentro até de uma, vamos assim, antítese de algumas proponências neotestamentárias, tá? Os primeiros cristãos nós temos que considerar que eram judeus, tá? Isso é algo que nós temos que colocar em pauta. E eles sendo judeus, eles tinham uma influência muito forte dentro do cristianismo no quesito tradições judaicas, tá? E eles continuavam a observar leis, a questionar, a interpretar as tradições, e procurar tratar e ler, interpretar e ouvir e seguir as palavras de Jesus dentro de uma interpretação da lei. E aí que havia um confronto ideológico em certos momentos desses primeiros cristãos que tinham um sentido ainda muito judaico latente nas suas observâncias religiosas. E outras questões também que nós podemos colocar aqui é que a crença iminente da parousia de Jesus como Filho do Homem, o Messias e Senhor, era algo muito ainda de uma esperança escatológica judaica que agora estava se efetivando, e para eles era algo novo e que trazia alguns confrontos dentro de algumas propostas perceptivas que eles estavam aferindo. Tá? Também havia uma certa desconfiança, uma certa descrença com alguns acontecimentos nessa perspectiva do cristianismo, que para eles era algo novo, tendo em vista que eles ficaram todo o tempo da sua vida pautados, conduzidos, alimentados e absorvidos pelas propostas, as tradições pertinentes à Torá e ao judaísmo, tá? Então, algo que nós podemos considerar de unidade dentro desse cristianismo judaico é a exaltação de Tiago em detrimento de Paulo, porque a epístola de Tiago e os escritos de Tiago, eles são muito alencados a uma realidade do cristianismo judaico e confrontam em alguns momentos, tá, as posições da teologia paulina que vai
discordar desse cristianismo judaico que em alguns momentos Tiago está abordando e analisando e dando algumas inferências em sua epístola, tá? Então essa exaltação de Tiago, ela é muito proeminente dentro do cristianismo judaico, por Tiago estar muito propício em interpretar a lei, em seguir a lei, em aplicar questões da lei em sua teologia, em sua epístola, em sua carta. Também algo que é muito contraditório, mas é uma realidade, é que Paulo vai trabalhar, mesmo sendo judeu, ele vai trabalhar uma contracepção de algumas propostas judaicas, e essa contracepção de algumas propostas judaicas vão em confronto com a posição de Tiago em sua epístola em referente a alguns assuntos que são tratados por Tiago, que ocorre um certo detrimento da proposta paulina e no âmbito da sua teologia, como uma teologia mais gentílica e uma teologia mais voltada a uma perspectiva mais gentílica, tá? Uma outra questão também é que Tiago, ele possui uma liderança na igreja em Jerusalém em que exerce uma grande influência, e em alguns momentos essa influência ela há uma certa análise contraditória em alguns momentos por parte de Tiago com as questões principalmente dos crentes judeus dentro de um antagonismo que ocorre na Epístola aos Gálatas, na realidade dos judeus que se encontram na região da Galácia, tá? Então essa cristologia adocionista ela é muito, vamos dizer assim, perceptível em alguns momentos da cristologia paulina, e ela vai entrar em confronto com uma cristologia mais tradicionalista, observada e seguida e defendida por Tiago em alguns momentos, tá? Então a segunda diferença também que nós podemos colocar aqui é que é referente à fé e prática primitivas de Jerusalém, que era uma tentativa de expressar a novidade entre a crença em Jesus como Messias ressurreto, que voltaria agora para expressar um ambiente novo para o prospecto judaico. Já esse outro cientismo, ou esse outro sentido do cristianismo já paulino, já é um olhar com uma nova percepção dentro de um cristianismo que está se apartando da lei e está propondo uma liberdade cristã a partir da efetividade da graça e da efetividade do plano salvífico de Deus como um plano de alcance para todas as nações, tá? Um plano de uma inferência missiológica muito mais ampla, muito mais exponencial. Outra questão também que nós podemos colocar aqui, que também relacionando, a própria atitude de Mateus no seu evangelho, que é um evangelho com uma proponência judaica, de defender a lei do abuso em duas vertentes, ou em duas frentes, ou em duas perspectivas, no antinomismo carismático, como ocorre em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23, e também no Mateus 24, versículos 10 a seguir, tá? Então Mateus parece que em alguns momentos lutar contra o entendimento legalista da lei, mas com uma atitude oriunda de um judaísmo rabínico dos seus dias, que em alguns momentos vai discordar e em outros momentos vai acatar as posições que estão explícitas na lei e explícitas na Torá.
tá? Uma outra questão também é que nessa proposta de diversidade e unidade, dentro do aspecto daqueles que seguem ainda uma abordagem mais judaica, como Mateus, Tiago, ocorre em alguns momentos uma particularidade de algumas controvérsias com o cristianismo gentílico de Paulo, por eles estarem ainda presos em algumas observâncias de algumas tradições, a qual Paulo já não se encontra mais, vamos dizer assim, preso a elas, ou não vai estar mais defendendo elas em suas epístolas e em sua própria teologia no Corpus Christi Paulino. Outro detalhe também que nós podemos colocar aqui é, por exemplo, dentro da proposta da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulos 10 a 13, em que vai ocorrer alguns confrontos com questões missiológicas e com questões também de gnósticas, aonde há um esclarecimento de Paulo e uma avaliação sobre a questão dos superapóstolos, dos falsos apóstolos, daqueles que Paulo considera até como servos de Satanás, né, que sejam considerados como anátemas, como está lá na Epístola aos Gálatas, tá? E também a defesa e abordagem do que vem a ser o verdadeiro apóstolo de Cristo em sua essência. Então, uma abordagem missiológica com viés eclesiológico ao ponto de aferir novas posições de uma teologia mais, vamos dizer assim, existencialista no âmbito eclesiológico do que numa teologia mais legalista no âmbito da lei, como está em alguns momentos ocorrendo dentro do próprio Evangelho de Mateus, em consonância com as abordagens de Tiago em sua carta, em sua epístola, tá? Um outro detalhe também que nós podemos colocar aqui é o cristianismo judaico dentro do Novo Testamento, numa cristologia adocionista, tá? Algo que ocorre em alguns momentos nessa realidade do Evangelho de Mateus e na realidade também da Epístola de Tiago. Um outro detalhe também que nós podemos colocar aqui é quando a carta aos Hebreus, ela vai ter documentos e vai ter incidências de uma citação e avaliação e interpretação de aspectos judaicos com muito maior ênfase que todos os outros volumes do Novo Testamento, entrando em diversidade teológica, com a proposta de uma linguagem mais adocionista, com a proposta de uma linguagem de uma cristologia com uma proponência mais veterotestamentária do que neotestamentária. E um outro detalhe a considerarmos também é que nessa realidade ocorre uma significância de uma diversidade de um cristianismo judaico em termos da operatividade de Cristo dentro do seu projeto e plano salvífico, tá? E uma outra questão também que temos que colocar aqui é essa perspectiva platônica que ocorre de dois mundos dentro da realidade da carta aos Hebreus, que vai entrar em confronto existencial com a teologia neotestamentária, principalmente a teologia proposta por Paulo em alguns momentos, em algumas das suas cartas, em algumas das suas epístolas. Já o cristianismo helenístico, ele é um cristianismo que vai trabalhar as questões mais, vamos dizer assim, tardias, não é? As questões mais que ocorrem fora desse contexto e é um cristianismo com uma proponência mais helenística de aspectos culturais diversos, aonde há
uma proponência de um sincretismo, há uma proponência de um politeísmo, e há uma proponência também de uma oportunidade de uma linguagem mais cultural, mais científica, para confrontar alguns aspectos neotestamentários, tá? E aí ocorre algumas tensões latentes dentro da comunidade cristã primitiva que vem a se tornar referente à comunhão de bens, referente à religiosidade, à prática religiosa, a algumas implicações de nomes hebreus em confronto com a nominologia helenista, algumas questões de tradições, algumas questões culturais, algumas questões regionais, geográficas, que vão entrar em confronto com esse cristianismo defendido por um viés mais gentílico e automaticamente helenista do que um cristianismo judaico, né? E esse cristianismo mais helenista, ele vai ter uma visão de mundo mais plural, uma visão mais coletiva, uma visão que transita por outras esferas e possibilidades culturais, e com isso vai julgar algumas questões no âmbito teológico com uma visão muito mais ampla, muito mais dimensional, e que vai, claro, discordar desse monólogo ou dessa monologia evidenciada nos escritos do âmbito do cristianismo judaico. Tá? O cristianismo helenista, ele vai ter uma tendência de uma percepção de labores mais do apóstolo Paulo e de labores mais voltado à realidade da proposta missiológica e apostólica de Paulo na sua busca, pelo alcance de outras culturas, de outros valores, de outras perspectivas que venham a romper com alguns estigmas e alguns paradigmas desse cristianismo judaico, tá? O conceito espiritual dos pneumáticos, por exemplo, ou seja, daqueles que têm os dons, né? Como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, e vamos dizer assim, de 12 a 14, ele vai ter uma incidência mais, vamos dizer assim, do âmbito do cristianismo helenístico, tá? Do âmbito de uma proponência, de uma mais experiencial, por exemplo, mas com sentido de uma proponência soterológica, porque Paulo tem um olhar pneumático mais soterológico, ao contrário de Lucas, que tem um olhar pneumático mais missiológico. E aí ocorre também a diferença de dois polos do cristianismo gentílico, que seria Lucas e Paulo, tá? Paulo com uma proposta pneumática mais soterológica e Lucas com uma proposta pneumatológica mais missiológica e experiencial. Já Paulo, já no sentido mais eclesiológico, soterológico, é que vai tratar e abordar principalmente as questões dos dons e dos espirituais no âmbito do carismata, dos dons, e também dos pneumáticos no âmbito dos espirituais, ou da espiritualidade cristã. Também, outra questão que também podemos colocar aqui é a proposta que Paulo trata justamente até na sua epístola a Colossenses, quando ele coloca as questões mais que são, vamos assim, características reais ou de um cerne mais enfático dentro do cristianismo helenístico, que em alguns momentos ocorre especulações filosóficas, mas que Paulo vai confrontar essas especulações filosóficas
desenvolvendo uma própria apologia e uma refutação a elas na sua carta aos Colossenses. Aí entrando questões mais da deidade e divindade em confronto com a proposta desse cristianismo de viés helenista, tá? Um outro detalhe também a considerarmos, que dentro dessa proposta helenista há uma predisposição em alguns momentos de uma abertura para influências e confrontos com os gnósticos por as questões da própria sabedoria e da própria filosofia helenista estar muitas das vezes propensa aos aspectos mais místicos dentro de uma teologia mais mística, e aí com isso que ocorre um certo relacionamento, um certo interrelacionamento entre a filosofia helenista e o gnosticismo, aonde Paulo, no cristianismo helenista, compreendendo a situação e a circunstância, desenvolve uma apologia para confrontar essa filosofia e para desmistificar esses mitos criados por essa filosofia helenista, tá? Uma outra realidade também é que Paulo ele vai trabalhar um confronto ideológico para dentro da construir todas as possibilidades em que, em alguns momentos, vai propor uma certa contradição com a mensagem do cristianismo helenista defendida por Paulo. Um outro detalhe também, que Paulo ele não vai seguir e se identificar com alguns aspectos do âmbito mosaico, como está o cristianismo judaico, justamente para tornar-se mais contextualizado e mais, vamos dizer assim, imergido a uma proposta de um cristianismo mais, vamos dizer assim, de um cristianismo mais helenista, de um cristianismo mais gentílico, mais voltado à realidade do povo a qual ele está trabalhando, da missão aos gentios que ele está sendo vamos dizer assim, o principal missionário ou principal apóstolo enviado a estar desenvolvendo essa atividade e cumprindo essa missão. Tá? Um outro detalhe também que nós podemos colocar aqui, é que Paulo é um apóstolo que confronta o gnosticismo com muito mais ênfase que João, porque Paulo tinha uma compreensão muito maior do gnosticismo dentro da sua integralidade, porque Paulo, enquanto Saulo e enquanto intelectual construído em Tarso, tinha convivido em alguns momentos com essa realidade da filosofia helenista, que vai de confluência e entendimento com alguns prospectos defendidos pelo gnosticismo. Então Paulo sabia com maior abrangência todas as tendências e argumentos que eles utilizavam, e por isso que Paulo vai utilizar um volume apologético para confrontar ao gnosticismo com muito mais amplitude do que João utiliza no seu evangelho e também automaticamente em suas 3 epístolas. Algo que nós temos que também considerar, que todo esse confronto ele vai gerar uma unidade e em alguns momentos uma diversidade no âmbito do cristianismo judaico com o cristianismo helenístico, para gerar ali uma possibilidade de 2 universos religiosos, de 2 propostas religiosas, mas que na verdade estão dentro de uma proposta soterológica, de uma proposta cristocêntrica,
de diversidade, de multiplicidade de culturas e de alcance de povos no âmbito sociológico, cultural e até, por que não dizer, antropológico da proposta cristocêntrica e soteriológica do Novo Testamento. Numa teologia que não olha só com um olhar, mas com uma multiplicidade de olhares para alcançar culturas e realidades diferentes, situando elas a proposta central e o cerne da proposta central do Novo Testamento dentro da soteriologia neotestamentária, dentro da proposta cristocêntrica neotestamentária abordada nos evangelhos e retificada nas epístolas, tanto de autoria paulina, como também de autoria de Tiago, Pedro, João, do autor da carta aos Hebreus, que também vai ter a sua participação, mesmo que em algum momento tenha um sentido propulsor mais judaico, de um cristianismo mais judaico, mas porém de encontro com algumas realidades da cristologia neotestamentária, dando uma fundamentação mais judaica a ela, mas tendo um relacionamento saindo de uma diversidade da proposta cristológica para uma unidade da proposta cristológica do Novo Testamento. E aí é que ocorre uma unidade em meio à diversidade, e essa unidade em meio à diversidade constrói todo o escopo teológico e a proposta canônica do Novo Testamento no âmbito da sua teologia. Então era isso que nós tínhamos para essa primeira aula da conclusão da teologia bíblica no Novo Testamento, abordando unidade e diversidade no Novo Testamento.